Esperamos que logo possamos passar por esse período de distanciamento e voltar às nossas aulas práticas. Enquanto isso, continuaremos com esse método real. No primeiro ano a gente viu então a parte mecânica, os movimentos, as grandezas vetoriais. No segundo ano a gente começa com a parte de termologia, a parte de calor. Posteriormente partir para leis de termodinâmica e acústico-ondulatórias. Então, a termologia, termo, significa temperatura, logia, estudo. Então, a termologia vai ser o estudo da temperatura, o estudo do calor. É um ramo da física que vai estudar todos os fenômenos relacionados ao aquecimento e esfriamento dos corpos. Uma confusão que se faz quando a gente começa a estudar essa parte aqui é os conceitos de temperatura e calor. Para a maioria dos senso comum, as pessoas acham que temperatura e calor são a mesma coisa, mas não é. A temperatura ela está relacionada com a agitação das partículas. Como em dias que a 36, 37, 38 graus Celsius, a temperatura está elevada. Então, muito elevada, as partículas estão agitadas. As partículas estão agitadas estão distantes uma da outra, maior temperatura. Em dias frios, as partículas tendem a uma serenidade, estão mais compactas, mais próximas uma da outra. Então, menor temperatura. Em dias quentes, temperatura elevada. Por isso, quando colocamos uma água para ferver, fazer o café, ela vai aquecer e formar as bolhas. As partículas vão estar muito agitadas uma distante da outra, procurando expandir. Daí, é um dos conceitos chamados de dilatação térmica, que a gente vai ver daqui a menos dias, quando elas estão com certa distância, tendem a fazer com que os corpos expandem. Além disso, então, vem o conceito de calor. Se temperatura é o grau de agitação das partículas, calor vai ser a energia em trânsito, energia em movimento, a energia que é transferida de um corpo para o outro quando eles estão com temperaturas diferentes. Vamos colocar aqui esse vermelhinho aqui, o corpos com maior temperatura, e o azul, corpos com menor temperatura. Então tem a temperatura de A, temperatura de B. Suponhamos que o corpo com temperatura A tem 40 graus Celsius. E o corpo, temperatura B, tem 30 graus Celsius. O calor, a energia, ela vai passar de maior temperatura para o de menor. Então, está passando do vermelhinho para o azul. Esse tem 40 graus Celsius, ele tem maior temperatura. Por ter maior temperatura, né, as moléculas estão agitadas, estão distantes uma da outra, procurando expandir, elas são transferidas para outro corpo de menor temperatura. Chega um momento em que os dois corpos, PA e PB, vão ter a mesma temperatura. A isso nós chamamos de equilíbrio térmico. Alguns falam princípio zero da termodinâmica. Corpos com temperatura diferente chegaram a uma temperatura padronizada, iguais. Para medir a temperatura, é comum nossos avós, pessoas mais antigas, falar que você tem febre e tentar usar o tato, né? Colocar a mão no seu rosto e falar, você está com febre. Por muitos séculos foi utilizado isso aí, o tato. Mas para a ciência, se você usar o tato, você vai cometer equívocos, enganos. Então, não pode se recorrer ao tato. Tem que seguir um método científico e um rigor. Então, precisava de equipamentos para medir. Então, Galileu foi um dos primórdios a criar o termoscópio, que muito contribuiu já para o estudo do calor, a termologia, e outros foram aperfeiçoando e criaram então, os termômetros. Então, os termômetros são instrumentos que vão ser usados para determinar a temperatura de um corpo com precisão. Você está com 39 graus Celsius, então já está uma temperatura muito elevada, já corre para o médico. Então, através desses equipamentos, foi possível os fenômenos estudados em relação à termologia ser mais precisos. Temos alguns exemplos aqui de termômetro para ambiente, termômetros industriais, termômetro clínico que nós temos em casa para medir temperatura, tem termômetro de máxima e mínima, tem o pirômetro óptico, né, tem para fundições, então tem vários termômetros hoje que contribuem para o avanço e estudo da termologia. Nós vamos ter 3 escalas termométricas. Temos 5 escalas, né? Tem 2 que é somente trabalho científico, nós temos as escalas que são utilizadas pelo S de medida e para medir a temperatura. Seria a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin. A primeira dela é a escala Celsius. Celsius, no século XVIII, ele calibrou a sua escala termométrica, o seu termômetro, utilizando a água. Essa água, quando ela estava em fusão, quando virava gelo, 0 graus Celsius, e essa água, quando aquecida, entrava em ebulição, vapor, 100 graus Celsius. Então, a sua escala, você pega 100 menos 0, 100. Sua escala, seria uma regra dessa, ela teria 100 graus centígrados, 100 tracinhos. De um tracinho para o outro, corresponde à variação de 1 grau Celsius. Segunda escala, seria a escala de um alemão chamado Daniel Gabriel Fahrenheit. Também
Fahrenheit vai debruçar sobre o estudo de termômetro e ele cria a segunda escala termométrica. Tem várias versões de construção da escala Fahrenheit. Para algumas, diz que ele usou o cloreto de sódio, sal, adicionou sal na água. Por adicionar sal na água, agora a água demorou mais a fundir, virar gelo e também a virar vapor, entrar em ebulição. Então, ele achou da sua escala o valor de 32 graus Fahrenheit para o ponto mínimo da água, a fusão aqui da água com sódio, água salgada, e 212 em cima para a ebulição, o vapor da salmoura, da água salgada. Então a escala dele, pegando 212 menos 32, 180 pares. A escala de Fahrenheit tem 180 tracinhos. De um tracinho para o outro corresponde a 1 grau Fahrenheit. Então, uma escala, para ser calibrada, vai precisar de ponto mínimo, que é o ponto do gelo em fusão, e ponto máximo, que é o ponto da água em ebulição. Então essas duas escalas aí, e posteriormente a gente quer ver na outra aula, elas têm ponto mínimo, ponto máximo. De um pontinho para o outro tem as variações da escala científica da escala. Vou deixar alguma atividade para a gente começar a pesquisar e aprofundar a parte de termologia. Bons estudos a todos!